Olá, boa tarde. No 15 minutos já José Carmo desta semana vamos falar em dois temas muito atuais. Um deles tem a ver com os imigrantes portugueses e também nada menos importante que as eleições, a convocação das eleições da Teresa May agora para esta nova saída de Inglaterra da União Europeia. Olá, José Carmo, boa tarde. Olá, Viva, boa tarde, tudo bem? E então, vamos começar por esse tema, que é um tema muito importante também para os nossos imigrantes. O que é que tens a dizer? Não, basicamente hoje acabou por ser a notícia assim mais importante que eu vi. Foi efetivamente a convocação de eleições no Reino Unido, que foi um pouco inesperado. Aliás, os mercados ressentiram-se um bocadinho nesse ponto de vista, embora não seja uma situação anormal, digamos assim, mas de facto ninguém estava à espera da convocação de eleições já para 8 de junho. Um bocadinho uma jogada política que, por um lado, permite a esta primeira-ministra, a atual primeira-ministra britânica, gozando de alguma popularidade, pelo menos a ver pelas últimas sondagens que têm saído, e naturalmente querendo capitalizar essas sondagens, convoca a antecipação de eleições com o pretexto, e que também faz algum sentido, de que isso lhe permitirá ter mais alguma força negocial, nomeadamente com a União Europeia, relativamente às condições de saída do Reino Unido da União Europeia. E hoje, por mero acaso, apareceram-me várias notícias relacionadas com isso, uma do Huffington Post até, que referia, por exemplo, alguma revolta dos britânicos relativamente à saída de algumas instituições europeias do Reino Unido, nomeadamente o European Banking Agency e o European Medical Association, o que acaba por demonstrar que efetivamente estes referendos populares muitas vezes são capitalizados do ponto de vista político, seja num sentido ou noutro, e não é explicado às pessoas efetivamente quais são as consequências que este tipo de decisões têm. E embora do meu ponto de vista seja relativamente consensual a saída do Reino Unido da União Europeia, até porque é um país que nunca esteve verdadeiramente na União Europeia, porque a determinada altura a União Europeia evoluiu para um tratado económico e monetário, houve países que perderam a sua política cambial e monetária, e o Reino Unido, e se calhar bem, pelo menos do ponto de vista deles, sempre se recusou a abrir mão da libra esterlina, e desse ponto de vista acabou por nunca ser um verdadeiro país da União Europeia, ou pelo menos da União Económica Monetária não foi de certeza. E portanto, a determinada altura, a complexidade da economia mundial e a forma como as relações entre países evoluíram leva forçosamente a que isso aconteça. Ou de facto caminhamos para uma União Europeia cada vez mais integrada, ou a determinada altura vamos ter que regressar às origens e separar-nos, porque isto de facto não é comportável que a União seja económica para uns países, seja monetária para outros países e até orçamental para os países da Europa do Sul, como é o caso de Portugal, da Espanha e da Grécia, obrigados a um esforço enorme e que, portanto, é completamente desproporcional face ao resto da União Europeia. E desse ponto de vista, efetivamente, ou caminhamos para uma União integrada, em que a política fiscal também é mais uma das políticas que acabam por ser, no fundo, decididas a nível central, ou de facto, a determinada altura, isto não parece ter muita sustentabilidade e terá que se optar por outro caminho. E desse ponto de vista, a saída do Reino Unido acaba por ser, por um lado, uma situação se calhar benéfica para o Reino Unido, que sempre olhou para a União Europeia mais numa lógica comercial, e sendo um parceiro muito importante, efetivamente não deixa de ser verdade que no passado todos os tratados que foram feitos com o Reino Unido, no fundo, acabaram por ser sempre quebrados pelo próprio, seja o Tratado de Mitwin, seja depois, mais tarde, a EFTA, por exemplo, o European Free Trade Association, dos quais o Reino Unido foi o país membro fundador, e quando percebeu o potencial da CEE, na altura, acabou por ser o primeiro país, juntamente com a Dinamarca, a sair em 1973, uma organização da qual, aliás, Portugal também fazia parte e foi membro fundador. E, portanto, desse ponto de vista,
os britânicos pensam de forma diferente dos europeus, têm uma forma de estar muito diferente dos europeus e, portanto, naturalmente também nunca seriam verdadeiros europeus, pelo menos naquilo que é aquela Mas, concepção há que estamos muitos a construir. britânicos que acusam as classes mais idosas, que a nova geração britânicos é a favor de continuação na União Europeia. É natural que haja sempre mais conservadorismo nas camadas mais idosas e que são aquelas também que, por norma, têm um sentimento nacionalista muito mais vincado. Agora, a questão é natural que nas camadas mais jovens, e também mesmo no Reino Unido vê-se que existem, nomeadamente entre as camadas mais jovens, muitos imigrantes, muitas pessoas de outros países, de outras nacionalidades, uma mistura de nacionalidades, portanto isso parece-me uma coisa natural. Mas não deixa de ser verdade que os britânicos pensam de forma completamente diferente dos europeus e de forma, nomeadamente no pragmatismo que têm relativamente à abordagem de vários assuntos. Não achas também que é uma questão de poder? Os britânicos sempre gostaram de estar no poder e que não concordam que a Alemanha neste momento tenha mais protagonismo. É natural e provavelmente sim, Paulo. Não sei se será apenas essa a circunstância, mas acho que eles também a determinada altura sentem claramente que estão a contribuir mais do que a beneficiar e, portanto, é um sentimento natural. Agora, o que eu acho é que também há muita contra-informação e lá está esta questão, e era aí que eu iria chegar, esta questão das agências que vão sair do Reino Unido. A determinada altura eu via reações nos Twitters e que vinham no corpo dessa notícia em que as pessoas afirmavam que os europeus ou as agências europeias estavam a comportar como meninos mimados a quem tinham tirado um brinquedo. Quer dizer, não é disso que estamos a falar. A partir do momento em que o Reino Unido decidiu sair com a legitimidade própria, decidiu sair da União Europeia, não faz qualquer sentido, no fundo, as agências europeias se manterem em Londres. Quer dizer, isso não existe, não é? E, portanto, claramente alguém se esqueceu de informar que esse tipo de coisas iriam acontecer e estamos a falar, por exemplo, só no caso da Agência Europeia de Bancos, de cerca de 350 mil visitantes por ano entre homens de negócios, entre instituições, reuniões que se realizavam das várias instituições, dos vários bancos, etc. Estamos a falar deste número de pessoas, é um impacto significativo que tem ao nível da pequena economia local, seja nos alojamentos, na restauração, etc. E que vai ser sentido naturalmente e isso vai ter diferença, pelo menos para aquele conjunto de pessoas que tinham a sua vida estabilizada à volta do funcionamento destas agências e, portanto, isso naturalmente não será um impacto especiente. Agora, é um facto que, no fundo, as pessoas vão sair. Também é um facto, e depois mais tarde vi outra notícia interessante, creio que no Observador, que falava de um site que é o Expat Exit, que no fundo procura precisamente para pessoas que estão no Reino Unido hoje em dia e que procuram novas localizações, porque no fundo são expatriados que estão no Reino Unido e que procuram novos sítios para viver agora que o Reino Unido vai sair da União Europeia, que efetivamente um dos países mais procurados é precisamente Portugal, seja pela qualidade de vida, seja pela atmosfera e pelo ambiente de empreendedorismo que se vive em Portugal hoje em dia, nomeadamente isto também é muito potenciado, claro, pelo Web Summit, por exemplo, por esse tipo de convenções que vieram para Lisboa e que efetivamente têm aumentado o interesse dos ecossistemas informáticos em particular e tecnológicos por Portugal, e Portugal tem mão de obra qualificada e com um preço acessível quando comparado com outras regiões da Europa ou do mundo, que tornam de facto o país bastante atrativo. A somar a isso, naturalmente, a qualidade de vida e também os incentivos que existem, seja para a atração direta de empresas, seja depois para a constituição e operacionalização das empresas em Portugal, nomeadamente aquelas com vertente exportadora. E, portanto, não deixa de ser interessante que, de facto, as pessoas estejam a olhar para Portugal, pessoas que querem sair do Reino Unido estejam a olhar para Portugal e desse ponto de vista acho que lá está o Brexit a determinada altura pode de facto beneficiar Portugal, seja pela captação destas pessoas que vão sair e no fundo muitas vezes representam mão de obra qualificada e instruída, seja também ao nível das oportunidades para trazer para Lisboa, para o Porto, para as cidades ou para as principais cidades de Portugal, algumas agências ou instituições europeias que procurem novas localizações
haja efetivamente quem nos represente e quem saiba negociar essas oportunidades, porque acho que para um pequeno país como Portugal, efetivamente seria grave se saísse uma França, e não estamos livres disso acontecer, mas uma França, uma Alemanha, em que de facto isso iria alterar completamente, no fundo, o equilíbrio, nomeadamente ao nível da política monetária e cambial. Agora, no caso do Reino Unido, se calhar Portugal até tem mais a ganhar do que a perder. Naturalmente, quem trabalha com o Reino Unido vai sentir alguns impactos, a flutuação da Libra, outro tipo de situações, nomeadamente se calhar algumas dificuldades numa fase inicial para entrar no Reino Unido, mas eu acho que isso será ultrapassável, porque naturalmente vamos ter que chegar a um acordo comercial com o Reino Unido, sendo um dos principais parceiros, seja de Portugal, seja da União Europeia. Naturalmente, nestas condições de saída será negociado pelo menos um acordo de livre troca ou qualquer coisa para as mercadorias, acredito piamente nisso. Também haverá alguma oscilação da Libra, mas haverá tendência para a sua estabilização a longo prazo. Agora, naturalmente, isso vai provocar alguma instabilidade para as empresas no curto prazo, e esse é o fator mais preocupante desta saída. Porque, de resto, acho que se calhar, quer Portugal, quer o próprio Reino Unido, se calhar têm a ganhar. Eu acrescentava só aí que o nosso país também é um país que hoje em dia é uma preocupação de todos, que o nosso país ainda é um país seguro. Também acrescentava isso. Ao sol, e isso é um país seguro. Era o que eu falava há pouco da qualidade de vida, isso é um fator de qualidade de vida também, sem dúvida. Segundo tema, o FMI. Sim, hoje saíram previsões de crescimento para Portugal. No fundo, foram revistas as previsões de crescimento do FMI, foram revistas em alta, portanto, as projeções... Boas notícias. Boas notícias, sem dúvida. As projeções do FMI atingiram, ou no fundo, a perspectiva de crescimento para Portugal para 2017 ronda uns 1,7%, portanto, já em linha com aquilo que será a média europeia para este ano, ainda ligeiramente abaixo daquilo que é a perspectiva que o Governo antecipou, que era de 1,8%, mas no fundo já mais próximo. Também ao nível do desemprego, será expectável que o desemprego continue a diminuir, como de resto já tem vindo a ser uma tendência constante nos últimos meses, ou anos até, se quisermos, e portanto a expectativa será que o desemprego baixe para a casa dos 10,6%, 10,5%. A única notícia mais negativa que vem destas previsões do FMI é de facto o registro de um déficit nas contas externas, ou seja, a balança comercial tenderá a ficar negativa neste ano, a 0,3%, o que contraria a tendência dos últimos 4 anos em que registámos um superávit, e portanto esperemos que esta perspectiva ou que esta expectativa do FMI ao nível da balança comercial externa não se venha a confirmar. Ainda assim, são de facto boas notícias, é uma entidade internacional que dá estas estimativas e, portanto, desse ponto de vista, são sempre boas notícias para Portugal, perspectivas de crescimento. Muito bem, hoje foi assim o nosso programa desta semana. Eu convido-vos a ver o novo programa que se vai passar na Sky, que é 1 Minuto com o Seu Sorriso, apresentado pela doutora Célia, onde vai dar conselhos a todos sobre os sorrisos e os tratamentos, pequenas dicas para tratar os nossos dentes. Quanto a nós, voltamos na próxima quarta-feira com o Dr. José Carmo.